Então, o tema de hoje, a mordomia do tempo. O tempo é mais do que segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas, séculos e milênios. O tempo é um milagre que não se repete. Alguns dizem que o tempo é dinheiro, mas o tempo, é mais precioso do que o dinheiro. Devemos ser bons mordomos do tempo, aproveitando bem as oportunidades, aproveitando bem as oportunidades que o tempo nos oferece. Abra então sua Bíblia em Efésios capítulo 5, vamos ler do 14 a 17. Efésios 5, 14 a 17. Efésios capítulo 5, do 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O texto ao qual escolhi para iniciar essa mensagem, Paulo está falando diretamente um rogo, um clamor aos incrédulos, aos não crentes, para um despertamento. Esse despertamento seria a salvação, o despertamento para a salvação. Encontrando então nesse texto a palavra que nos incentiva a viver de modo prudente, andando não como alguém que está com os olhos cobertos, andando não como alguém que está desapercebido, mas pelo contrário, devemos andar como sábios, e a sabedoria está em remir o tempo, cuidar do tempo, observar que o tempo, ele voa, o tempo é muito rápido. Você começa a fazer algo e quando dá fé o dia já passou. Você inicia um trabalho e quando dá fé você já está 30 anos naquele trabalho, né, irmão Roberto? Então veja como é rápido, como passa rápido. E se nós não cuidarmos do tempo, não administrá-los de forma correta, coerente, vamos perder tempo. E quando perdemos tempo, é interessante que não tem como voltar atrás, não tem como recuperar o tempo. Então por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz essa exortação baseado lá em Isaías, se eu não me engano, 60, e nesse texto então ele aponta para aquele que anda sem Deus, aquele que não cuida do seu tempo, está perdendo tempo aqui nesta terra. Então muitos são estes que acham que estão usufruindo melhor do tempo, gastando sua vida, e quando na verdade não foi para esse intuito que nós fomos criados e colocados nesta terra. Pelo contrário, fomos feitos, criados, colocados nesta terra para honrar e glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nosso Deus. Por isso, irmãos, o cuidado que devemos ter com o tempo que Deus tem nos dado. Quem garante que amanhã estamos vivos? Só Deus tem esse poder. Só Deus sabe do dia da manhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Então nós temos que remir o tempo que Deus tem nos dado, devemos administrar e cuidar da melhor forma possível, para que no final desse tempo, Deus seja honrado e glorificado. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco tempo que eu te dei, entra para o grande tempo que eu te ofereço, a eternidade. Então se dedicamos o nosso tempo aqui na terra para Deus, receberemos de Deus um tempo multiplicado, que não tem comparação com o tempo aqui dessa terra. Por mais que possamos viver aqui nesta terra se alguém passar disso,
já está no lucro, né? Então entender que 100 anos é muito tempo. E a eternidade, quanto vale o tempo dela? E o que Deus tem nos oferecer é muito valioso, muito mais do que 100 anos aqui na terra. Então possamos administrar esse tempo de forma que glorifique o nome do Senhor, para que quando o Senhor vier, possa nos entregar um tempo que não terá fim, a eternidade. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Há um presente que recebemos cada dia de nossa vida, que vem de uma fonte real, radiante e vivo, absolutamente intacto, novo, que presente é este? É um inestimável dom do tempo. Todos os dias nós recebemos um suprimento. São 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos, 24 horas que ainda não vivemos, 24 horas que nunca mais tornaremos a viver. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de todas as pessoas da terra. A mordomia do tempo requer que saibamos aproveitar bem a vida que temos, mas vivendo para Deus, com temor, sabedoria e paciência. Vejamos então, meus amados irmãos, como devemos cuidar do tempo que Deus nos dá. Se Deus tem nos dado algo tão precioso, tão maravilhoso, que não tem como voltar atrás, temos que saber administrar, aproveitar para ganhar mais. Então temos que aprender a lidar com o tempo. E como devemos então cuidar deste tempo? Cuidamos do tempo cuidamos bem do tempo quando usamos o passado como experiências para o presente. O tempo é interessante, porque cada pessoa que viveu nesta terra deixa um legado, deixa uma história. E muitas vezes as histórias, elas se repetem. Às vezes os erros que seus pais cometeram, você tende a fazer igual, ou até pior. Então é importante que, ao observar a vida, possamos então observar os erros do passado, para não cair nos mesmos erros. Logo assim estaremos ganhando tempo, valorizando o tempo. Porque se eu sei que meu pai e minha mãe erraram no passado, fazendo alguma coisa que não condiz com a vontade de Deus, e eu hoje conheço a vontade de Deus, vou fazer diferente. E fazendo diferente, eu já não arcarei com as consequências que os meus pais receberam sobre suas vidas. Agora sim vou viver uma nova vida e poder levar esse conhecimento a outras pessoas. Josué capítulo 24, verso 15, diz o texto: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava prestes a iniciar uma nova jornada, entrar na terra prometida. E para entrar naquela terra prometida, orientado por Deus, ele então dá um conselho àquelas pessoas. Olha, os nossos pais perderam o tempo deles, investindo tempo na adoração de ídolos, investindo tempo na adoração de seres que não podiam e nem podem fazer nada por eles. Eles morreram, ficaram pelo meio do caminho, não conseguiram receber esta bênção que está sendo dada a nós hoje. Josué estava às portas da terra prometida, e agora Josué chama o povo a um compromisso. E aí, o que é que vocês vão fazer da vida de vocês agora? Como vocês vão investir o tempo de vocês? Olha para o passado, olha o que os nossos pais perderam,
e agora o que nós estamos dispostos a ganhar. Porque eu tomei uma decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ganhar tempo, eu quero estar na presença de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, e isso é ganhar tempo, porque quem busca satisfazer a própria vontade, está perdendo tempo, e logo não terá mais tempo algum para alcançar aquele que é dono do tempo, aquele que distribui todo o tempo a nós. Sendo assim, irmãos, Josué tomou a melhor decisão da sua vida. Ele olhou para as experiências do passado, observando o tempo perdido do povo. Uma caminhada que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Não foi uma perca de tempo, não? Imagina só, aqueles homens caminharam, e os espias chegaram a ver a terra prometida. E depois que os espias voltaram, eles ainda andaram 40 anos, irmãos. Uma caminhada de 40 dias, depois de observar a terra, ver todas as bênçãos que a terra tinha. Mas Deus precisava trabalhar o coração daquele povo, que era um coração endurecido, um coração que não estava pronto a fazer a vontade de Deus. Por isso Deus fez com que eles rodassem em círculo. Deus colocava uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, e eles acompanhavam essa coluna e essa nuvem, e Deus fez com que eles rodassem em círculo, e o tempo foi passando, e eles foram morrendo no meio do caminho. Por quê? Porque não foram fiéis a Deus, porque não obedeceram a palavra, porque não se submeteram à vontade do Senhor, estavam perdendo tempo. Devemos então olhar para o passado, observar os erros e ganhar tempo para o nosso presente. Vivemos também, cuidamos bem do tempo quando vivemos o presente com alicerces para um futuro melhor. Devemos entender, irmãos, que o tempo que nós estamos vivendo hoje, estamos então formando uma estrutura onde vamos edificar o nosso lar, nossa família. Então é importante que o tempo presente seja então um tempo bem alicerçado, criar bases, criar estruturas, para que então quando vierem as tempestades, as lutas, possamos resistir. Então para isso, precisamos ter um alicerce forte. E que alicerce temos para edificar uma vida que glorifique a Deus, ganhando então tempo? Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está mostrando aos filipenses que ganhamos tempo quando entendemos o propósito de vida. Estamos nesta terra para glorificar a Deus, e o glorificamos e devemos glorificá-lo em todo o tempo, seja no tempo difícil, quanto no tempo bom. Em todo o tempo devemos lembrar de que Deus é o nosso sustento maior. Tem um texto que a gente gosta muito, né? Todo cristão, acredito que mesmo antes de ser cristão, muitos já sabem até decorar desse versículo, mas não entendem o contexto, o enredo desse versículo, que é muito importante. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ter Deus como a principal fonte de vida, ter Deus como a fonte primária da nossa vida, viver para a glória de Deus, essa é a fonte primária. Com isso nós vamos então ganhar tempo, porque teremos um alicerce forte e nada será capaz de nos abalar. Viveremos para a glória dele, Deus será engrandecido, seja na minha vida ou ainda mais na minha morte. Paulo sabia tanto que estava ganhando tempo servindo a Deus, que ele disse que até a morte dele era ganhar tempo, porque ele estava se aproximando mais e mais de Deus. A morte para o cristão, irmãos, não é algo assustador, pelo contrário, é algo que deve ser almejado, desejado. Alguns
Tem uma dificuldade em entender isso. Como, pastor? Eu vou desejar a morte? Não, mas desejar que um dia eu irei me encontrar com o Senhor. Que seja amanhã, que seja daqui a 60 anos, não sei, o tempo que for, mas entender que esse será o melhor dia da minha vida. Entender que esse será o resultado de uma vida que glorifica a Deus. É entender que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E então vivermos a eternidade ao lado desse Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque Deus nos sustenta aqui na terra e nos sustentará por toda a eternidade. Isso é motivo de nossa alegria. É motivo então de criarmos este alicerce. Essa base para que então nosso tempo seja valoroso aqui na terra e o será também na eternidade. E em terceiro lugar, cuidamos bem do tempo quando observamos o futuro com planejamentos estratégicos. Tiago 4, do 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano. Negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É o nosso planejamento, irmãos, do nosso tempo, do nosso dia. Deus deve estar na frente. É o resumo desse texto. Tudo que tu planejar para a tua vida. Eu quero fazer tal faculdade. Eu quero me casar. Eu quero mudar para tal cidade. Tudo que você planejar na tua vida, coloca Deus à frente. Deus, se for a tua vontade, eu pretendo fazer isso. Não tem erro algum, irmãos, em desejar e planejar o futuro. Isso é importante. Aquele que planeja já tem a metade. Diz o ditado, né? Quem tem vontade já tem a metade. Então, se você tem vontade de fazer algo, você já está ali propenso a fazer isso. Coloque Deus à frente. Deus, me guia, toma a direção. É isso que eu penso para a minha vida, isso que eu vejo que seria o melhor. Mas não faça a minha vontade, faça antes a sua. Me dá a direção, abre a minha mente para que eu possa compreender qual a tua vontade. Certamente, irmãos, a vontade de Deus será cumprida em nossa vida se o buscarmos de todo o nosso coração. Contrário do que o Tiago aqui apresenta, né, na carta, quando ele diz a ideia, né, de algumas pessoas, hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, quer dizer, desconsiderando a vontade de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Não façamos nada nesta vida, irmãos, de nossa própria vontade, mas busquemos antes a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Se Deus quer te dar uma vida boa, uma vida abundante, então é melhor estar do lado de Deus para receber esta graça, esse favor divino. Então, vimos aqui 3 cuidados, como devemos cuidar bem do tempo. Usando o passado como experiências para o presente, vivendo o presente com alicerces para um futuro melhor, e observando o futuro com planejamentos estratégicos. Vejamos então outros cuidados. Agora, cuidados para evitar a perca de tempo. Não sei como você tem administrado o seu tempo, mas às vezes temos tomado atitudes que têm desperdiçado tempo. É como aquele chuveiro que você não acocha na sua casa, ou aquela torneira que fica pingando. E aí você vai aos pouquinhos perdendo e perdendo. Assim também acontece com o seu tempo. Se você não se perceber, você tem passado aí horas e horas no celular, na internet, e aí podendo estar usando esse tempo para outro fim que glorifique o nome do Senhor. Então, um exemplo dos dias atuais, né? É interessante que a gente pega um celular
E quando dá fé, a gente passou 1 hora diante dele e nem se apercebeu. Quando dá fé, é só o olho coçando, porque irrita a luz, né, aos nossos olhos. Mas já passaram 1 hora, já se passaram 1 hora e você está à frente de um celular. Você não consegue passar 1 hora lendo a Bíblia. Se você passasse 1 hora lendo a Bíblia, meu amado irmão, em 3 meses você lia a Bíblia toda. Quer fazer a experiência? 1 hora por dia lendo a Bíblia. Em 3 meses você vai ler a Bíblia toda. Olha que bênção. E muitas vezes a gente perde essa hora rapidinho assim, sem nem se aperceber. Então observemos o que nos faz perder tempo. Primeiramente, não jogue palavras ao vento. Muitas vezes perdemos tempo, irmãos, e aí vamos para uma cultura, né, bem nordestina. Aquela cultura de ficar na calçada, batendo papo. É tão bom, né? É bom, mas cuidado para que essa cultura não te faça perder tempo. Use esse momento para glorificar a Deus, para falar do que você aprendeu da palavra, deixar de falar mal dos vizinhos. Está vendo aquela vizinha lá, rapaz, o marido deixou, e aquela ali e tal, está chegando agora. Então, cuidado com esse tipo de conversa que não leva a lugar nenhum. Nossas palavras, o meditar do nosso coração, devem ser agradáveis ao Senhor. Então, tudo que sai da nossa boca seja para edificação, para honrar e glorificar a Deus e as criaturas que Deus colocou neste mundo. Efésios 5 diz assim, a partir do verso 2 ao 4: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, com ações de graça, é que nós devemos usar a nossa boca, as nossas palavras, sempre para glorificar o nome do nosso Deus. Então assim estaremos ganhando tempo, usando esse tempo, digamos, livre que nós temos, para então glorificar o nome de Deus, honrar a Deus com a nossa boca, com os nossos lábios, levar outras pessoas ao conhecimento, saber quem é Deus, o quanto Deus nos ama e o que nós devemos fazer por Ele, em gratidão a tudo que Ele já fez por nós. Isto é andar em amor, isso é fazer o que realmente Cristo fez nesta terra. Aproveitou o seu tempo, não desperdiçando, jogando palavras ao vento, pelo contrário, toda a oportunidade que Ele teve, Ele usou para a glória do Pai. Assim devemos fazer o mesmo. Outro desperdício que devemos evitar é: não desperdice oportunidade. Está aí, você está sendo convidado a fazer parte de um evento, e se esse evento te dá a oportunidade de falar com outras pessoas, vá lá, meu irmão, mas faça isso. Não seja você influenciado pelo local onde você está, mas seja você uma influência aonde você estiver. Isso vai fazer toda a diferença. Eu nunca fui contra a ideia de um cristão, por exemplo, ir a um casamento em outra denominação, participar de um aniversário de 15 anos, ou um momento familiar. Eu acho que seja importante a presença dele lá. No início da minha fé, eu não compreendia assim. Eu tinha uma imaginação e uma ideia de que agora eu sou um crente, eu tenho que me afastar de toda a prática do pecado, ou qualquer coisa que me influencie ao pecado. Eu continuo no mundo. O mundo está repleto de situações que vão me incentivar a pecar. Eu não tenho como me excluir do mundo. Eu não vou ser um monge, subir acima de um monte e ficar lá enclausurado. Hoje a gente estava vendo um programa, eu com meus filhos, aí no programa de perguntas e respostas, fizeram uma pergunta lá:
qual é o monte que é proibido a subida das mulheres? Eu nem sabia que existia isso, mas existe um monte onde existe um mosteiro de monges, e lá é proibido a entrada de mulheres, não podem nem subir o monte. Para quê? Para não tentar os monges. Então os monges querem estar ali completamente sem pecado. Então qualquer coisa que gere pecado para eles, eles não querem. Só que o pecado está onde, irmãos? Ao nosso redor, muitas vezes no nosso próprio coração, na nossa mente. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Deus. A gente sabe e conhece muitas histórias de lugares assim, que o pecado está lá dentro. Mesmo que as mulheres não entrem, eles têm outro tipo de pecado, porque pecado não é um só, pecados são vários. E então, tenhamos esse cuidado, de não desperdiçar oportunidades. Seja você um instrumento de Deus, aonde você for, seja você luz, para que as pessoas possam ver a glória de Deus em você. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Não há nada melhor, irmãos, para a gente ganhar tempo, do que viver em comunhão, viver em harmonia, viver em família. Isso é muito gostoso, isso é maravilhoso, isso nos dá um ganho de tempo muito grande. Mas quando não temos isso, vamos passar a vida inteira procurando essa comunhão, esse amor, essa fraternidade em outros grupos na vida, e eu confesso para vocês que nós não encontraremos. O melhor lugar para se achar o amor, o melhor lugar para se encontrar a verdadeira comunhão é em nossa família, seja ela da fé, ou seja a família de sangue. Então devemos ter ou praticar o amor de Deus justamente neste conjunto em que vivemos. O próximo desperdício talvez vai tocar em alguns corações aqui, eu não sei, né? Estou chutando aqui, mas eis um grande desperdício: não durma em excesso. Olha aí, para quem gosta de dormir, né? Eu já falei para vocês aqui, né? A divisão do tempo. Deus nos dá um dia de 24 horas, nós temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e 8 horas para nos divertirmos, usarmos da forma como melhor nos agrada. Mas tem gente, irmão, que quer dormir 12 horas por dia, né? Vai dormir meia-noite, quer acordar meio-dia, e aí perdeu um monte de tempo. É um tempo desperdiçado, não volta mais. O corpo precisa de descanso? Precisa, e o limite é 8 horas, é suficiente para o nosso corpo descansar. Depois de uma certa idade, o corpo nem precisa de mais 8 horas, somente de 6. 6 horas é o suficiente para um adulto. E aí, alguns estudiosos vão dizer aí a importância do sono, por exemplo, para as crianças, né, para o crescimento delas, por exemplo, para um atleta, quem faz atividade física em alta potência, ele precisa de um descanso maior para a recuperação dos músculos, mas no geral 8 horas é o suficiente. Descansamos, estamos prontos para uma nova jornada. Talvez se você dorme 8 horas e não está descansando, talvez você precise trocar o colchão, sua cama, a rede no local que está. Então talvez a dificuldade está aí, onde você tem buscado descanso, porque você acorda já cansado. Tem menino que passa na rua aqui indo para a escola, que parece estar arrastando a cama nas costas, né? Um peso medonho, rapaz, é um cansaço, não passa. Então, evitemos, irmãos, este excesso. Dormir demais não vai trazer nenhum benefício para as nossas vidas. Provérbios 6, 9-11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar,
um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, aquele que não cuida do tempo, aquele que não está em atividade, ele vai perecer. Seja por um motivo ou outro, como aqui é dado, ele vai perder até o que tem. Então é interessante que a gente tenha essa disposição para o trabalho. É aquela ideia, né, de muitas vezes as pessoas se acostumarem em receber benefícios. Quantas pessoas que recebem esse benefício do governo e não administram de forma correta, e acaba rapidinho e eles ficam mendigando, pedindo ajuda um e a outro, recorrendo à cesta básica num canto e outro, porque não souberam administrar o dinheiro. Se pegasse R$600, comprasse um produto, vendesse, multiplicasse esse valor, não ia lhe fazer falta. Mas como vem de graça, eles estão lá sentados ou deitados esperando cair mais na conta. Não vão fazer nada para multiplicar o que Deus tem abastecido ou que Deus tem dado através do governo. Então a gente precisa administrar o tempo justamente para ganhar tempo. E por fim, como cultivar o bom uso do tempo? Primeiramente, tenha um tempo produtivo. Como tem sido os teus dias? O quanto você tem produzido? Produzido não somente para este mundo, mas principalmente para a glória dos céus. Produzir para a eternidade. Lembra do texto que diz na Escritura: não juntei para vós tesouros, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Antes, juntei para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde nem ladrões escavam nem roubam. Porque onde estará o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, irmãos, o bom uso do tempo se dá em termos de um tempo produtivo, vivendo para a glória de Deus e frutificando para a glória de Deus. Veja o que diz Colossenses 1:10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, um tempo produtivo, de acordo com esse texto, diz que a gente deve viver de modo digno do Senhor, viver em dignidade, viver de uma forma que a nossa vida glorifique a Deus. Em segundo lugar, ele diz que a nossa vida, para glorificar a Deus, ela deve frutificar. As bênçãos recolhidas dos celeiros de Deus devem ser replantadas e multiplicadas. A semente da palavra que foi colocada em nosso coração, ela deve gerar frutos, e este fruto deve então ser transportado ou transferido para outras pessoas, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Então, viver de modo digno do Senhor, frutificar para Deus e buscar o pleno conhecimento de Deus. Se esforçar para aprender mais e mais de Deus, não ficar, irmãos, acomodado, esperando as coisas caírem do céu. Estou esperando aqui o próximo domingo, o que é que Deus tem para falar para mim. Tem crente assim, que passa a semana toda sem pegar nem na Bíblia. Aí domingo ele diz: hoje é domingo, eu vou na igreja para ver o que é que Deus tem para falar comigo. Meu amigo, Deus quer falar contigo todo dia. Todos os dias Deus tem algo a nos falar diretamente do seu coração. E aí nós temos essa oportunidade de falar com Deus, de ouvir de Deus, a parte de Deus. Está aqui a Escritura, a palavra de Deus, revelada a nós, e nós deixamos de lado. E é esse o motivo que muitas pessoas estão sendo enganadas no mundo, porque há alguns falsos mestres, falsos pregadores, que pregam e ensinam sobre um Deus falso, e não um Deus verdadeiro. Deus, Ele quer ter uma relação próxima conosco, uma relação íntima, uma vida
de convivência, de interação. Ele quer estar ligado a nós todos os dias. Se você só busca o Senhor quando as coisas estão ruins, então você não é um bom servo. Devemos estar na presença do Senhor todos os dias, para, independente do momento bom ou ruim, o Senhor estará sempre conosco e nos ajudará a viver aquele momento, aquele tempo. Então, é aproveitar o tempo, é ter então um tempo produtivo, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, multiplicando os benefícios que Deus tem nos dado e também buscando mais e mais qual a vontade de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, tenha um tempo promissor. Tenha um tempo promissor. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Vivemos em um tempo que as pessoas buscam a prosperidade e o sucesso. Isso em várias áreas, seja na área acadêmica, seja na área do trabalho, seja na área familiar. Sempre estamos procurando o sucesso e a prosperidade. Mas como alcançar o sucesso e prosperidade? Dedicando tempo. A busca pela fonte. Temos muitas pessoas vendendo programas na internet para a pessoa ficar rico. E sabe quem é que fica rico? Aquele que fez o programa, somente. Você gasta seu dinheiro comprando esse programa para aprender a ficar rico, e só quem fica rico é ele que está vendendo o programa, lhe enganando. A nossa prosperidade, irmãos, não depende de finanças. Prosperar significa justamente você viver uma vida nos padrões de Deus, daquilo que Deus deseja para a sua vida. Nós poderíamos, pela ótica do mundo, olhar para Jesus e dizer que Jesus era um homem próspero? Na ótica do mundo, não. Um homem que não tinha uma casa para morar, não tinha uma cama para dormir, um homem que não tinha um carro para andar, tinha que pedir emprestado um jumento para andar. Rapaz, um caba desse era muito pobre, né? Fica até um pouco divergente, né, diferente do que algumas igrejas ou denominações ensinam sobre a prosperidade. Tu é filho do rei, determina, bota isso aí, cobra de Deus. Olha, eu sou filho do rei, eu determino que eu tenho que ser rico. Meu irmão, não é por esse caminho não. O rei dos reis e senhor do senhor veio aqui na terra para ser um servo. E a palavra de Deus diz que aquele que for o menor aqui na terra será o maior lá no céu. Então, você tem que mudar o foco do que você está buscando. Se você tem buscado riquezas, busque a riqueza pelo menos eterna. A riqueza que vem do alto, a riqueza que vem de Deus. Aí sim, será uma riqueza que vale a pena gastar o nosso tempo. Por quê? Porque receberemos lucros quando chegarmos lá no céu. Mas aquele que busca riqueza somente desta terra, poderá até usufruir dela, mas chegará um dia que ela não mais fará parte da nossa vida. Partiremos daqui para a eternidade, e tudo que foi junto aqui, ficará aqui mesmo, para a briga dos que ficaram. Então tenhamos um tempo promissor, investindo no que realmente vale a pena, investindo na eternidade. Então, o conselho que Josué dá aqui, ou Deus dá a Josué, é que não cessemos de falar do livro da lei. Estejamos propagando, anunciando a palavra de Deus por onde quer que formos. E aí nós estaremos juntando tesouros celestiais. Quem são esses tesouros? As pessoas que são levadas a Cristo. Cada alma que você ganha, cada pessoa que você leva a Cristo, é uma coroa lá no céu. É um presente de Deus, um presente que você vai entregar a Deus. São as coroas que nós vamos entregar diante do altar de Deus, as pessoas que nós levamos a Cristo,
e essas pessoas também serão uma coroa de glória para nós. A gratidão dessas pessoas, imagina, você faz um ato bom para alguém, a pessoa chega para você e te agradece, dá um abraço, talvez depois retribui esse bem para com você, uma vez ou outra. Mas imagina, alguém que chega lá no céu e sabe que foi por meio de você. É claro que toda honra e glória deve ser dada a Deus, mas querendo ou não, nós somos instrumento de Deus, fazemos parte do processo, e fazendo parte do processo, nós recebemos também uma parte da gratidão, a gratidão dessas pessoas por ter você sido a pessoa que levou elas ao conhecimento de Deus. Logo, a partir dali, você terá uma eternidade, vivendo ao lado de uma pessoa grata, por toda a eternidade. Um bem maior do que esse tem? Não existe, irmão. A alegria, a satisfação em saber que teremos pessoas ao nosso redor que serão gratas por toda a eternidade por aquilo que fizemos. Fale desse livro, mas não só fale, medite nele de dia e de noite, para que então tenha cuidado de fazer segundo tudo nele está escrito. Ler, meditar e praticar. Tomando essas providências, usando o seu tempo para este fim, aí sim, o final do texto: farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí virá a prosperidade e aí virá o sucesso. Quando você aprender a ouvir, a ler, a ouvir e a praticar a palavra, a sua vida terá grande prosperidade e muito sucesso no que você realizar. Concluindo então, tenha um bom tempo pacífico. Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não tem nada pior, irmão, para você perder o seu tempo, do que você guardar mágoa e rancor de alguém. Quanto mais você guarda isso, reserva isso no seu coração, só quem sofre é você. Imagina, se você tem raiva de uma pessoa, você está conversando com outro, e ele cita o nome dessa pessoa, mesmo que não seja a mesma pessoa, mas só porque tem o mesmo nome, você traz à memória aquela pessoa que você tem raiva. Aí você vai ficar remoendo aquilo, desgastando a tua vida. É importante a gente liberar perdão. Por isso que o texto diz: tem de paz com todos. Não tem nada pior do que ter inimigo, irmão. Jesus mesmo nos ensina como devemos tratar os nossos inimigos, para que nós não venhamos a sofrer. E como é que tratamos os inimigos? Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, a melhor coisa que tem a fazer é perdoar, ter o coração limpo, puro, fazer o bem, sem olhar a quem, estar sempre pronto e disposto a fazer a vontade de Deus ser cumprida na sua vida. Fazendo isso, você terá paz com todos os homens, e certamente a paz de Deus reinará em seu coração. Não é possível, irmão, eu dizer que tenho a paz de Deus e odiar o meu irmão. Não é possível, isso não pode acontecer. Ou uma coisa ou outra. Ou eu não tenho a paz de Deus no meu coração, ou eu não odeio aquele irmão. Apenas tem uma indisposição, e isso é possível de se resolver. E resolva o quanto antes. O quanto antes. Não deixe a sua amargura criar raiz, porque depois que cria raiz fica mais difícil de arrancar. Então é necessário que perdoemos uns aos outros, pois esse é o conselho do Senhor. E aí sim, agora sim, concluindo, planejar é a palavra de ordem. Um indivíduo que sabe o que vai fazer quando inicia o seu trabalho, já tem a metade do trabalho feito. Seja pontual, seja organizado, seja prudente, e assim o seu tempo será próspero. O tempo é algo precioso, que deve ser usado com sabedoria.
pois quando passa, não volta mais. Tenhamos como maior investimento o reino de Deus, quando o nosso tempo é dedicado a Deus em primeiro lugar. As demais tarefas se tornam simples, fáceis de serem concretizadas. 1 Pedro 4,2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não sei com quanto tempo Deus te chamou para fazer parte do seu povo. Um barulhinho gostoso agora, não é? Nós não ouviram não. Então, nós temos então um tempo aqui nesta terra. Não tem tempo melhor para se viver do que viver para a glória de Deus. É o melhor tempo que nós podemos ter, o tempo que nós vivemos para a glória de Deus. Por mais quanto foi a idade que você chegou a entregar a sua vida a Jesus, você avalie como era a sua vida antes de ter Cristo. Quais esforços e empenhos você dedicava antes de ter a Cristo? Rapaz, muitas vezes você ia para o trabalho, voltava do trabalho, trocava de roupa, ia jogar bola. Voltava do jogo da bola, trocava de roupa, ia para uma festa. Será que era só eu que fazia isso? Ou você tinha outras atividades paralelas ou parecidas com essa? A gente se esforçava para fazer as coisas do mundo, para agradar a nossa carne. E o versículo aqui, irmãos, de 1 Pedro, nos chama a atenção para ter esse mesmo esforço, essa mesma dedicação para a glória de Deus. O tempo que vos resta nessa carne, nessa vida, já não viva de acordo com as suas paixões. Antes, viva segundo a vontade de Deus. Na mesma proporção que você se esforçava lá no mundo para fazer a sua vontade, se esforce agora para fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, eu trabalho, não tenho tempo para vir para a igreja, só dá para vir no domingo. Eu tenho certeza, se você se esforçar um pouquinho, você consegue. Nem que não venha todas as quartas-feiras, mas se esforce quando puder para estar aqui. Ah, eu não posso vir todo domingo pela manhã, mas se esforce no domingo que você puder. Você não pode cruzar os braços, irmão. Você não pode estar perdendo tempo. Hoje nós tivemos uma aula maravilhosa aqui na escola dominical. Eu senti a falta de muitos de vocês. Então é importante que você dedique seu tempo a Deus, aprenda de Deus. Sem esse esforço, não tem vitória, irmão. Não existe vitória sem luta. É importante que nós lutemos, e nós temos que lutar contra um dos nossos maiores inimigos, a nossa própria carne, que ela vai dizer: tu está cansado, trabalhou a semana toda, para que ir de manhã, tu já vai de noite, quarta-feira, rapaz, tu trabalhou o dia todo, está cansado, rapaz, vai descansar. Nosso corpo vai estar pedindo para não vir, mas tu tem que trabalhar o teu espírito, alimentar o teu espírito, para que ele seja forte e domine o teu corpo. Então seja forte, invista o seu tempo, use o seu tempo para a glória de Deus, e certamente Deus será honrado e glorificado através desse serviço, deste empenho que você está dedicando a Ele. Amém? Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de transmitir a Tua palavra, e queremos neste momento, Senhor, apresentar ao Pai o nosso desejo que seja cada dia maior, de termos uma vida dedicada ao Senhor, usar o nosso tempo para a glória do Teu nome, e então, em todas as oportunidades que tivermos, o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que assim, Senhor, o Senhor abençoe esta amada igreja, cada irmão aqui presente, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, concedendo a cada um uma disposição maior de Te servir, de dispor a sua vida para o Teu serviço, para a Tua glória. Pai, eu Te peço também por aqueles que nos assistem através da live, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor sobre cada lar, sobre cada família. Te peço por aqueles, ó Pai, que não puderam vir esta noite,
Que o Senhor também estenda a tua mão poderosa, visite cada lar, cada família, suprindo as necessidades, curando os enfermos, fortalecendo a fé daqueles que estão fraquejando. Nos ajuda, Senhor, a termos uma comunhão genuína e verdadeira, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Assim nós te agradecemos, te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.